Que alegria, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Claramente, que veio para clarear a sua mente, seu coração com a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com as nossas queridas Renata. Oi, gente! E a nossa querida Mariane. Oi, gente! Ela sempre está atrás das câmeras e hoje ela veio para cá. A Maria dos bastidores. Isso, tá junto conosco aqui hoje. Alegria ter você conosco aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho com a gente. Sim. E o nosso versículo? Sim, vamos citar aqui o versículo, começando aqui esse episódio, Salmo 119, versículo de número 105, que diz: lâmpada, você deve conhecer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Esse versículo que faz parte, que é a essência do nosso podcast, claramente, que é a nossa vontade, que é trazer a luz da palavra de Deus para iluminar os seus passos, seus caminhos e clarear isso, a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a bola então para Mari, para ela falar aqui um pouquinho do tema, né? Sim. Vamos apresentar o tema aqui das mulheres fortes. Desculpa, gente. O tema do nosso podcast é mulher forte. As mulheres fortes. Hoje nós trouxemos esse tema, que inclusive é o tema do nosso congresso desse ano de mulheres, que é Mulheres Fortes. E a Mari que vai conduzir esse momento aqui, que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza para você o que é ser mulher forte, o que não é ser mulher forte. Então, Mari, se apresenta aí para nossa galera pessoal. Aí. Oi, gente. Então, eu sou a Mariane e sempre estou atrás das câmeras, né? Mas hoje aqui com essa participação muito honrada, muito feliz, um pouco nervosa. Faz parte. Te entendemos, Mari, te entendemos. Eu nunca deixei de ficar nervosa. Inclusive, estou agora. Um pouco, mas dizer, né, que é uma honra realmente muito feliz, né? Admiro muito vocês, muito. E, né, quando a gente começa a caminhar um pouco mais com a pessoa, estar mais perto, ver a pessoa no dia a dia, né, sem ser ali no altar, ministrando, você realmente conhece quem é a pessoa, né, o jeito que ela fala, o jeito que ela age. E vocês são mulheres fortes, né, a gente vê essa força. E para nós começarmos, então, né, o nosso bate-papo, eu já queria começar com essa pergunta: o que é uma mulher forte? O que vocês dizem que é uma mulher forte? Características, adjetivos, né, palavras que podem... realmente a pessoa pensar na força, ela lembra dessas palavras. Então, o que é pra vocês? Bacana. Vamos conversar aqui juntas, Sim, né? vamos. Mulheres fortes, eu penso que é a mulher que conhece os seus limites, sabe? Eu acho que a força está em você conhecer os seus limites e que não se permite parar, né, diante de desafios, assim. Eu acredito que uma mulher forte é essa. Sim. Então, ela sabe os seus limites, mas ela não para diante dos desafios. Sim. Eu acredito muito nisso também. E, assim, uma coisa até que a própria Gabi já falou pra mim, que sempre me ensina, né, graças a Deus, sobre essa questão de força. Eu vim de uma família de mulheres que sempre se denominaram mulheres muito fortes. E eu sempre achei que eu tinha que ter força. Sempre achei que eu tinha que ter força, que eu tinha que ser a mulher forte. É aquela história da gente achar que tem que ser a super-heroína. Sim. E eu lembro, assim, da Gabi, uma vez falou pra mim, eu não lembro em qual ocasião, mas falou assim, mas é todo o tempo, né? Parece que a sua... Eu não lembro o termo que você usou, mas você falou assim, parece que o seu escape é isso. Tudo você fala que você precisa ter força. Não é todos os momentos. Então, assim, pra mim, né, nessa realidade, assim, no que eu aprendi que você tem que ser forte em todo quanto é jeito. E o que eu tenho aprendido é que uma mulher forte é uma mulher que sabe reconhecer as suas fraquezas e principalmente que baseia a sua força em Deus, que baseia a sua força no Senhor, né? Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por Provérbios 31, lá aquele versículo 10 em diante, que fala do tanto que aquela mulher é forte, o tanto que aquela mulher faz, o tanto que aquela mulher trabalha, e mesmo assim mostra que é uma mulher forte, mas é uma mulher que não perde a sua leveza, a sua delicadeza, a sua feminilidade, né? Que é um termo bastante usado hoje em dia. Então, eu acredito que isso resume mais ou menos o que eu penso sobre ser uma mulher forte.
é você saber onde está a sua força verdadeira. Interessante. Eu lembrei do versículo, né, de 2 Coríntios 19, que fala, a minha graça te basta. Jesus fala, Paulo falando, né, que Jesus falou com ele, mas ele me disse que a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É lindo. É lindo, porque a gente tem muita referência de força que briga, ou que fala, ou que faz. E pela palavra de Deus, a força não é isso, né? A Sim. força é a dependência, principalmente a dependência de Deus. Isso é maravilhoso. Então, é você reconhecer, eu tenho muitas fraquezas e eu dependo de Deus. E porque eu tenho a força de Deus sobre mim, é isso que me faz avançar, é isso que não me faz parar, é isso que me faz além. Então, eu consigo reconhecer, eu consigo saber os meus limites. Até pensando assim, a gente estava conversando sobre homens e mulheres, assim, o quanto que Deus nos fez complementares, né? Sim, como que a gente com se certeza. complementa. Porque fisicamente não tem como uma mulher competir com um homem, né? Deus fez a nossa estrutura física muito diferente do homem. Sim. Mas a mulher internamente, né, vamos falar assim, ela tem uma força que não tem como se comparar Sim, também, não tem né? como se comparar com a força do homem. A gente, por exemplo, homem quando tá doente, nós temos maridos aqui. Já era. Meu Deus. Como é que é, né? O Rafa Nossa, lá, né? meu Fazendo Deus, uma testamento. semana. Nossa, tristeza, não dá pra ir, não dá pra fazer. Ajuda que não, tô muito mal, preciso me recuperar. E a gente, né, tá doente e vai fazendo as coisas, as pessoas nem percebem que você tá doente. Isso, é exato. isso. Então, assim, olha a força que nós temos, Sim. fisicamente nós não temos, mas o homem tem essa força física. É. Internamente nós temos uma força que o homem muitas vezes tem essa, né, interno falta, não é uma doença. Sim, a maior prova é o parto, meu Deus do céu. Fizeram uma experiência, não sei se vocês viram, de colocar umas coisas no homem. Sim, pra ele contração, sentir né? as contrações de um parto. Nossa, nem tinha elevado muito o nível, eles já estavam chorando. Se rolando no chão, né? Rolando no chão, pedindo socorro. Eu vi isso. Não, muito engraçado, porque é isso, a mulher, ela, por mais que seja uma coisa exorbitante, a mulher tem a estrutura pra isso. O homem já não tem estrutura pra isso. Ele já tem estrutura pra outras coisas que a mulher não Sim, tem. com certeza. Então, realmente um complementar. É um Um complemento. complementa o outro. Exatamente. Que é totalmente contrária a que o mundo tem pregado. Isso Que que eu ia dizer. o que o mundo tem pregado? Não, é mulher, tá no topo, não precisa de homem, não tá, E querer igualar a mulher com o homem Sim, nesses não. quesitos, né? não tem como. Porque assim, a gente jamais, nós somos mulheres, entendemos a importância da mulher, a visão da mulher, o olhar da mulher, né? Um olhar diferenciado. Então, assim, mercado de trabalho, tudo assim, nós não estamos diminuindo de forma alguma. Sim. Mas não tem como a gente falar que é a mesma coisa mulher e homem, porque Deus nos fez, nos colocou em nós, né? Coisas tão... E eu achei muito interessante a sua fala, que é essa questão de nós não perdermos. Nós somos fortes, Deus nos fez fortes, mas nós não podemos perder essa beleza que existe na mulher, que é esse lado, assim, feminino de ser, que traz uma leveza para a mulher. Então, é lindo ver, né? Olha que lindo. Ela é forte, mas ela é leve, mas ela... né? É isso que é a mulher. Exatamente. E o mundo quer realmente colocar isso meio que forçado, né? Mulher igualar homem com mulher, igualar as mulheres. E não é assim. Quando a gente entende que quando nós nos aproveitamos do nosso lugar, as coisas fluem, né? Fluem muito mais. E eu vejo muitas mulheres, até dentro da igreja mesmo, se cobrando dessa força, né? De achando que todo momento tem que ser forte, todo momento tem que dar conta, todo momento. E se por algum motivo, né, fica triste, alguma coisa acontece, acha que eu não tô sendo forte o suficiente, eu não tô sendo, né, o que Deus me chamou para fazer, e isso fica se sentindo culpada, né? E eu acho que quando a gente tem essa clareza mesmo na mente de que é ser uma mulher forte, o que é ser uma mulher forte e o que é ser uma mulher fraca, porque existem diferenças, né? Não, muitas vezes, claro que coisas que nós precisamos dar conta e que a gente olha e fala, eu estou sendo fraca e eu preciso dar conta disso, porque foi isso que Deus me chamou para fazer. Mas tem alguns outros momentos que tudo bem você não dar conta, tudo certo, né? E aí, entrando um pouquinho aí nessa coisa de fraca, forte, acho que seria importante, né, falar um pouquinho de o que é uma mulher fraca, né? Quais são as características de uma mulher fraca pensando na força da mulher. Então, o que vocês dizem, assim, de mulher fraca? Essa fraqueza seria o quê?
Pode falar. Posso falar? Tá. O que eu penso sobre mulher fraca é uma mulher sem princípios. Uma mulher que não tem princípios em Deus, firmados em Deus, na minha concepção, ela é uma mulher fraca. Sim. É uma mulher que... aquelas pessoas, aquelas mulheres que... aquelas que atropelam tudo. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu falo, eu aconteço. Na minha concepção, isso é uma mulher fraca. Porque é o que até a Gabi falou sobre se controlar. Uma mulher que não sabe se controlar. Sim. É uma mulher que machuca as pessoas com o discurso de que ela é uma mulher forte. Isso não é ser uma mulher forte de verdade. Isso é ser uma mulher fraca. É uma mulher insubmissa, é uma mulher orgulhosa, é uma mulher que não perdoa. Isso tudo são sintomas de fraqueza. Sim. Que o mundo, né, o mal, sempre tenta mascarar como uma coisa de, isso que é força. E, na verdade, não. Isso que é fraqueza, de verdade. É isso mesmo. Exato. Os sentimentos, hoje, ele é colocado acima de tudo. E aí, você tem que viver os seus sentimentos. E aí, eu vejo que é a fraqueza, porque eu não consigo controlar os meus sentimentos. Então, os meus sentimentos, eles podem... Então, se eu tô com raiva, eu posso gritar, eu posso fazer, porque os meus sentimentos estão acima. Eu tenho que falado assim, você tem que Expor, você tem que ser você. E eu vejo justamente ao contrário. Então, quando eu me sinto fraca, quando eu não consigo me controlar em algum momento, ou quando eu não consigo fazer o que eu queria fazer, porque na maioria das vezes as pessoas podem até falar, eu sou assim, eu quero ser assim. Será mesmo? Será Às que vezes ela é algo queria ser imposto, assim? né? Viu a mãe sendo, viu a avó sendo, e aí se cobra de ser e não, É isso mesmo. não acho que não se permite mesmo, né? Sim. Achar outro caminho, não se permite. E se você perguntar pra essa pessoa assim, você queria ter se controlado nesse momento? No fundo ela vai falar, eu queria. Ou então com o seu filho, ou com seu marido, ou com sua mãe. Você queria responder assim pra ela? Não, eu não queria. Então, assim, você vê que é a fraqueza. Então, Sim. toda vez que eu me sinto fraca é quando eu não consigo me impor limites. Que as minhas emoções fogem do meu controle. Isso é uma fraqueza. Né? Eu não Muito sou forte. forte neste momento. Exato. Então, eu entendo fraqueza da mulher nesse ponto, né? Não pensa nas consequências, né? Eu aprendi que... até sobre questão de mensagem, né? Não resolve nada pelo WhatsApp, porque às vezes no WhatsApp você tá no calor da emoção, liga, ouve a voz da pessoa. E aí eu lembro uma vez que eu aprendi, me falaram assim, quando vier uma coisa, uma fala, uma mensagem que você não gosta, se você não tá pronto para responder, se você acha que você vai falar pela emoção, se você ficou com raiva na hora, por exemplo, não responde. Espera, responde depois, responde no outro dia que você vai conseguir ver a situação Sim. de outro ângulo. Porque se você responde num momento desse, assim, momento que todos nós aqui passamos por momentos que a gente se sente atacado, a gente se sente ferido, as pessoas às vezes falam que nós não queremos ouvir. Se a gente responde na mesma moeda, é sinal de fraqueza. Sinal, quando Jesus fala... para você dar a outra face, é muito sobre autocontrole. Sim, é com muito certeza. sobre força. Como que você demonstra muito. sua força? Eu vou demonstrar força dando tapa, retrucando tapa. Não. É muito mais fácil. É isso, muito né? mais fácil. É muito mais demonstração de fraqueza do que de força. Quando que você demonstra mais força? Quando você fala, opa... É fácil no momento, né? Porque eu acho que depois a pessoa... A gente fica com aquilo, nossa, não deveria ter feito Sim. isso. Naquele momento eu expus, mas o mais não é fácil. realmente... É o mais fácil, mas no o mais momento. fácil. Até é interessante que eu tava lembrando. Eu lembro quando Deus me incomodou a primeira vez para que eu me posicionasse diferente. Eu converti nova, né, adolescente, e aí eu lembro que tinha um porteiro na escola, coisa simples, né? Que ele maltratava, ele era muito turrão, ele era muito assim, sabe o jeito dele, muito turrão. E aí Deus falou comigo, é com ele que eu quero que você mostre seu amor. Porque é muito fácil você não mostrar o seu amor para pessoas que são legais com você. Aí eu falei, nossa, Deus, esse cara, ele é muito chato. Logo ele. Mas você vê coisas simples. E aí Deus falou comigo, é com ele, eu quero que você mostre. E eu achei interessante.
E aí eu falei, nossa, eu vou chegar e vou dar um sorriso pra ele, vou cumprimentar ele. E aí eu achando alternativas pra demonstrar. Então ele mal-humorado, ele emburrado, ele fazendo, eu agradecia de uma forma diferente. Eu falava, eu cumprimentava. E é tão interessante que, assim, isso me alargou e quanto que a resposta da pessoa é diferente também. Ele começou a me tratar de forma diferente das outras pessoas. Sim. Então, assim, como que quando a gente consegue ser forte, né, tirando mesmo nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo que, assim, nos atrapalha de ser forte, o quanto que a gente vê o agir de Deus, o quanto que a gente vê a mão de Deus no casamento. Eu falo sempre assim, quando você briga com seu marido, vai orar antes de responder, que é igual o da mensagem, não responde na hora, não. Eu já fiz isso. Então, você tá com raiva de algum motivo, alguma coisa, vai orar. O amor de Deus, ele te invade. E aí você dá graças a Deus porque você não falou, porque você não fez. E aí você consegue ter uma reação totalmente diferente. Sim. É fácil? Não é. Mas, às vezes falando, as pessoas podem achar que é fácil. E por isso que eu tô falando que eu tenho momentos que eu me sinto fraca, porque eu faço o contrário. Mas Deus nos ensina o caminho. O caminho é esse, sabe? É esse posicionamento. E toda vez que nós conseguimos isso, você se sente tão bem. E você fala, me controlei. Fui mais forte do que minhas emoções. Fui mais forte do que a situação. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Porque numa dessas, numa situação dessas, é mais fácil você ser a turrona, a goteira. Sim. É muito mais fácil. Aquele versículo que fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas mãos. Quem é a mulher sábia? É a mulher forte. Quem é a mulher tola? É a mulher fraca, que se deixa ser levado pelas suas emoções, se deixa ser levado pelo momento. Gente, todos nós vamos ter momentos de fraqueza. Isso, assim, nós estamos em constante evolução aqui e buscando cada dia mais andar de glória em glória, né? Cada dia mais a gente chega um pouco mais perto do que nós temos que ser. Como a luz da aurora. E vai brilhando até ser dia perfeito. Vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Vamos chegar lá. Tem esperança. Tá clareando ainda. Tem esperança pra gente, hein? Então, a mulher, que ela tem essa sabedoria, ela edifica. Então, num momento como esse, Gabi, que qual que é a vontade? Não é no sentido literal, mas a vontade é de destruir, de ser a tola que destrói. Você tá errado, tá errado, tá errado. Mas a mulher sábia, ela sabe edificar, ela sabe construir, ela sabe ter essa sabedoria. Por isso que a mulher forte é a mulher que tem sabedoria em Deus. E a mulher fraca é a mulher destruidora. É a mulher que não tem sabedoria nenhuma. Pelo contrário, ela vai pelo que ela pensa, pelas emoções, pelo calor do momento. Exatamente. Não tem princípios. Quem tem princípios firmados, a gente que busca ter esses princípios firmados, nós sempre vamos buscar. E acho que não quebra por qualquer coisa também, né? Sim, qualquer coisinha, isso. Já fica revoltada, já, né? Exatamente. Tem umas pessoas que falam, nossa, como você consegue? Eu falo, gente, isso aqui, hoje, o que eu sou, é uma construção de muitos anos, porque eu sempre fui essa pessoa que, a gente até fala, né, que na família do meu pai, assim, sempre foi muito as coisas na mesa. Então, sabe, senta pra almoçar e fica a tarde inteira, e chega sobremesa, tudo sai. E eu era aquela pessoa que eu não saía da mesa enquanto eu não tivesse a certeza que eu tinha ganhado a discussão, ganhar. E eu sempre fui muito assim, né? Com meu pai, com meu avô, sempre fui muito assim. Acho que por tudo, assim, né? História dos meus pais, tudo. Eu sentia essa necessidade interna, assim, mais questão de sentimento. E o dia que eu entendi que eu não precisava ser assim, e que se eu entendesse que não era eu a única dona da razão, as coisas poderiam fluir muito melhor. E aí eu fui entendendo, e minha convivência, assim, com todo mundo da minha família mudou, assim, da água pro vinho. Minha avó até brinca, né? O que fizeram com você? E eu falo, dia a dia, né? Você fala, vó, é Deus, vai moldando, vai falando. Porque se você não deixa realmente Deus tocar, né? Ter esse princípio, você não escuta ninguém, né? Você não... Você até sabe qual é a sua fraqueza, mas não. Eu vou ser assim e não entende que sua fraqueza pode virar uma força. É isso no sentido mesmo. de evolução, né? Evoluir. O Bispo Serino contou uma vez pra gente numa reunião, ele falou que quando ele era bem novinho, não sei se você vai lembrar dessa história, ele era recém-casado e ele tinha discussões com a esposa, né, com a Bispa Vânia, e aí foi conversar com o Bispo Robson. E aí foi conversar com o Bispo Robson, aí o Bispo Robson muito prático, falou assim, ô Serino,
quem perdoa primeiro é o mais espiritual. Aí ele falou que aquilo caiu assim no coração dele. Jesus. Aí ele falou, não, ele falou assim, eu sempre quis ser o mais espiritual, então eu comecei a levar aquilo pra minha vida, pro meu Eu casamento. perdoo. Qualquer coisa, eu já te perdoei. Eu perdoo. Porque E é uma verdade, é uma né? verdade. Quando quem perdoa primeiro, até falando nessa questão de força, acaba sendo mais forte, né? Sim. Acaba sendo mais forte, porque Com certeza. você Se controla. Você abre mão do seu ego. Sim. Quando você acha que você tá certo, você vai lá e perdoa. E quando você ora, você tem a certeza que você tem que perdoar. Exatamente, sim. E a senhora falou, dizendo um pouquinho da mulher fraca, sobre ser submissa, submissão. E tem muita gente que acha que ser submissa ao marido, estar submissa ao marido, né? Andar ali caminhando junto é um sinal de fraqueza, é um sinal de que eu sou mandada, é um sinal de que sempre a vontade dele prevalece. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Essa questão de submissão, se isso é relacionado com força, se isso é sinônimo de fraqueza, enfim. Falasse um pouquinho sobre submissão. É interessante isso, porque assim, as nossas referências novas, né? Não era assim, né? A força era totalmente contrário ao que a gente tem falado aqui. Sim. Mulher forte é que não deixa ninguém mandar nela. Mulher forte é que homem nenhum, né? Até Não vai depender de homem nenhum. Só lembro da não minha vai vó depender Cissa. de homem nenhum. Vó Cissa. Eu devo ter citado Vó Cissa em algum Sim. aqui. Vó Cissa, ninguém passava por cima daquela mulher, não. Ela era terrível. E isso, assim, é engraçado a gente contar, mas isso trouxe uma destruição. E de viver não é, né? Não, Engraçado. de viver E a não consequência que traz, né? Não, é muito sério. Gente, pra você ter um casamento hoje, os casamentos que a gente vê felizes, as mulheres são fortes porque elas sabem se controlar, elas sabem a importância dela, porque assim, você ser forte, né, tem pessoas que têm muito assim, problema de autoestima mesmo. E aí ela acha que a força é isso, ninguém manda em mim. Homem nenhum, eu não dependo de homem. É porque existe uma lacuna de autoestima, a autoestima ela tá lá embaixo, e aí ela tem que se sobressair, tem que mandar, tem que fazer para que ela seja forte. E não existe isso, né? Então, quando você tem autoestima, o outro pode crescer, o outro pode estar. Eu não tenho problema, eu me alegro com o crescimento do outro. Não é porque ele está crescendo que eu sou menor ou está me diminuindo, né? E muitas vezes a fase da vida também, pode ser que você esteja numa fase que não esteja tão boa, mas eu consigo me alegrar com as vitórias do outro, né? E no casamento é muito isso, assim, né? A questão da submissão que você falou, é exatamente isso. Porque quando nós somos uma família, nós estamos jogando juntos o mesmo jogo, porque nós estamos no mesmo avião, né? Vamos dar um exemplo assim. Então, se acontece alguma coisa com o piloto, o avião cai, eu vou morrer junto. Sim. Né? Então, a sua família, se um casamento que acaba, gente, é a coisa mais triste, que é quando você tá caindo junto naquele avião. Exato. Então, quando você consegue ser uma copiloto ali, né? Estar junto, é tão importante e tão especial. E não é competição. É porque tem muito casamento que entra nisso. Entra numa competição, entra a mulher quer passar na frente do marido. Uns tempos atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa e aí ela ficava falando: ah, não, ele fez a dívida lá. Ele fez a dívida lá. Aí eu falei assim, ué, mas vocês não são casados? A dívida é dos dois. Então, se um perde, os dois perdem. Exatamente. Isso Se mesmo. um ganha, os dois ganham. É engraçado, Deus já ministrou muito isso no meu coração. Não lembro a situação que aconteceu antiga e eu falei, não, o problema é dele. E aí Deus falou, vocês são uma só carne. Nada mais é problema só dele. O problema é de vocês. E se acontece, entendeu? Eu falei, não sei o que ele vai fazer pra resolver, mas o problema é dele. Aí Deus mandou na hora, né? E você vê como é, né, essa questão do espiritual, natural. No natural isso é muito claro. Se eu sou casada e a pessoa tem uma dívida, eu posso tentar comprar qualquer coisa, eu posso ter o dinheiro na conta. Se a pessoa que é, né, meu marido no caso,
estiver com o nome sujo ali, algum problema, eu vou ser prejudicada igual. Então, a gente consegue enxergar tão facilmente no mundo natural, né? E às vezes acho que no mundo espiritual a gente tem essa dificuldade de enxergar que tem essa ordem, que tem, né, ordem, decência, né? As Tudo pra você pessoas caminhar. acham que submissão é você estar assim, ser pisada. Isso. Submissão é você manda em mim. Mas submissão, o sentido dessa palavra é estar debaixo da mesma missão. Isso. Então, quando você entende que você está debaixo da mesma missão, poxa, muda tudo, muda o jogo. Porque o que é muito colocado na cabeça das pessoas? Submissa? É você submissa? Quando fala submissa, as pessoas logo pensam o quê? Nossa, vai estar lá embaixo, é escravo, é maltratado. E não. Vai obedecer o marido. Não. Submissão é você ter esse entendimento Sim. de que está debaixo da mesma missão. E assim, eu não sei vocês, mas eu já experimentei o quanto é bom você... Não é bom você ter... Gente, é maravilhoso você ter uma pessoa do seu lado, um homem forte que... Uma gente, segurança, né? É uma segurança. Você se sente segura, Eu você vou dar um fala, exemplo. posso caminhar. A gente tava falando muito assim, né? Meu marido viaja e tudo. Quando ele não tá em casa, eu quero trancar a porta, quero ter certeza que a porta tá trancada. Eu quero... Por quê? Porque ele não está comigo. E a segurança que ele me dá quando ele está é outra coisa. Então, assim, como é bom, como é gostoso você poder desfrutar Sim. do que Deus te deu. Isso é maravilhoso. Um exemplo que é não sei se é uma metáfora, mas que fala sobre a mulher e o homem, como eles se completam debaixo da mesma missão, é do faro e do caçador. Que a mulher é o faro e o homem é o caçador. É isso. É estar debaixo da mesma missão. O homem sem... O objetivo é o mesmo, os dois estão caminhando ali, mas cada um com a sua função. Cada um com a sua E é função. maravilhoso. Aí, outro exemplo, assim, a gente vai conversando, eu vou lembrando, na igreja, né, nós temos o ministério juntos, e nós não tínhamos em Belo Horizonte. Então, quando a gente morava lá, o nosso ministério era separado, cada um tinha um ministério e fazia as coisas. E eu sempre aprendi e fui assim, né, eu faço, eu vou e eu sou a boa, e, né? Graças a Deus, eu acho que eu empenho as coisas, isso aí não me diferencia. Eu acho que eu faço bem, isso aí eu tenho, né, certeza, outra, mas tenho mesmo. Então, assim, aí quando eu vim para São Paulo, nós íamos íamos fazer juntos, né? Ia ter na igreja, ter a mesma função, ele estar juntos. Aí eu fiquei pensando, falei, não tô acreditando, eu vou ter que deixar ele fazer. Ele vai ter que pregar no meu discipulado. Como é que vai ser isso? Olha a cabeça. Exato. Aí eu lembro que a primeira vez que a gente fez o discipulado juntos, que ele pregou, falei, gente, que maravilhoso que foi. E aí Deus me fez assim, claro, eu permiti aquilo acontecer, me coloquei, mas uma coisa tão pequena, tão assim, e na hora que começou a acontecer, eu falei, gente, como que foi bom, a grandeza, a diferença. Agora eu tenho até que ter cuidado ao contrário, para não deixar só ele, porque é muito bom. Sim. Né? É gostoso. Então a gente também tem que ter o equilíbrio de falar, não, vamos lá, tem o meu papel, é importante. Eu acho que muitas mulheres também se cobram porque acham que o marido não tá olhando, não tá vendo. E eu preciso ser pra ele ver que eu sou. E às vezes o marido tá esperando que a mulher tome esse lugar, né? Lembra o bispo citou em uma reunião. Não, quando a Gabriela fala alguma coisa, eu dou ouvido. Eu dou ouvido porque ela consegue discernir algo que eu não tenho esse discernimento. E como é importante, né, bispo? Esse caminhar junto, entender o papel de cada um. E às vezes você sozinha consegue fazer algo. Você com o seu marido, quando você entende sua posição, você consegue exercer muito melhor o seu papel. Porque você não fica dividida, aquela coisa, não, é isso, Deus me chamou pra fazer isso e eu vou seguir nisso, né? E a missão, eu aprendi que a missão ela é do tamanho do seu casamento. Sim. Se é um casamento frágil, que a mulher é insubmissa, se é um casamento frágil, que a dívida é sua, não minha, é problema seu, não meu, a sua missão vai ser comprometida. Porque a sua missão ela é do tamanho do seu casamento. Muito a sua missão tem a estabilidade que o seu casamento tem. Se não tem, a sua missão vai ser comprometida. Sim. E aí vira um jogo de culpa. E não dá. Eu até ouvi uma vez uma instituição, não parei para confirmar se era isso mesmo, mas quando existe traição, alguma coisa assim, eles demitem os dois. Assim, eu achei muito interessante isso, porque eles falam assim, como é que, se você não consegue ser fiel à pessoa que está do seu lado,
como é que você vai ser fiel à instituição? E aí, pensando nesse lado, assim, se você não consegue ser forte, se você não consegue se submeter, se você não consegue ver a sua força, assim, trabalhando... Porque a pessoa que você mais trabalha, que você mais convive, que mais tem relacionamento, é dentro da sua casa, do seu casamento. Então, se você dentro de casa não consegue vencer seus limites, vencer e ter, né, uma família bem-sucedida, você vai conseguir o quê, né, lá com outras pessoas? Né? Não tem jeito. Então, é isso mesmo. Nosso casamento é referência disso e nos prova cada vez mais. Sim. Então, a fraqueza não está ligado com ser submissa, né? Não é sinônimo aí, mulheres. Não. Vejam, né? Eu acho que, às vezes, a gente até tem algumas coisas meio sentimentos, tudo. A gente tem que procurar mesmo ajuda. Olha, preciso disso, né? Eu acho que a gente fica meio com medo, né? As mulheres, não, eu não posso, ninguém pode saber. E é isso, né? Eu sempre quis ser a forte. Sempre. Até por referência familiar. Minha mãe a avó Cissa era forte. A avó Cissa. Mamãe era forte. Minha mãe era uma mulher forte. Vó Cissa ficou marcada aqui com a gente. Vó Cissa, minha mãe, muito forte. Porém, eram sem direção. Sem direção, desgovernado. Descomunal, isso. Desgovernado. Então, forte, mas mas destruiu tanto de coisa. Família e tudo. Porque não sabia usar, não tinha sabedoria para usar essa força. Então, isso faz uma mulher fraca. Não tinha submissão, não se submetia a nada nem ninguém. E isso acaba trazendo tanto de coisa para dentro de casa, para a família. Sim. Tanto de coisa que é terrível. É verdade. Vou dar um exemplo aqui na nossa amizade. Ela tava falando aqui, eu tava lembrando. O perfil. Eu sou... Como é que chama? Você é colérica. Eu Bicha sou... brava. Eu sou executora. Ela é executora, exatamente. E aí a executora é aquela assim, eu lembro de um exemplo que é assim, aquela que fala assim, você fala assim com ela, constrói esse caminho. Ela vai construir o caminho. Agora, quando olhar pra trás, ela pode ter matado não sei quanto, pode ter feito não sei quanto, mas o caminho vai estar prontinho ali pra fazer. Esse é o meu perfil. E aí, por exemplo, assim, eu e a Renata. E aí o tempo todo, né, Renata? E a Renata já não, né? Eu sou sanguínea, comunicadora, falo, tem esse outro lado, assim, de sonhar e projetar, né? Então, esse podcast, inclusive, graças a Deus, tá fluindo muito, porque tem os dois lados, né? Sim. A Gabi fala, vamos fazer, pronto, vamos gravar, vamos fazer as coisas acontecerem. O que vai ser, eu não sei, mas... Vamos fazer. E eu falo, não... Essa praticidade, né? Vamos, gente, vamos. Então, a gente... eu acho que a gente sabe reconhecer, né, um pouco a força e a fraqueza de cada uma, assim. Isso faz só que só dá diferença. certo por causa disso, Sim. né? Porque, assim, o perfil é totalmente diferente. Nós temos um perfil totalmente diferente. Sim. Mas a gente se permitiu ir a conhecer, a entender o lado da outra. Então, tem hora que eu falo, meu Deus, o que eu falei com a Renata? Aí vou voltar, porque o meu perfil é esse. Até no casamento, então... Eu tô lembrando das mensagens, que a Gabi é direta, né? Direta. Eu falo sempre, tem vezes que eu esqueço de cumprimentar as pessoas. Não, lindona, isso, tem que resolver. Bom dia! Aí ela manda. Bom dia, Gabi, tudo bem? Aí eu... Bom dia, Renata! Não dormiu comigo, não, né? Eu até brinco com as pessoas assim. Eu não, passo mas assim, até sou uma brincadeira, Isso. porque eu já sei que não é maldade da parte dela, entendeu? Eu sei que é o jeitão dela, e ela conhece o meu jeito também, então ela releva várias besteiras que eu falo. E isso complementa. E aí a gente, entendeu? Isso é uma grandeza, e eu acho que isso... Uma aprende com a outra, né? Eu aprendo muito com a Renata, com o jeito dela. Eu a vejo, assim, grande, forte. Então, isso a gente tem aprendido muito, mas é reconhecendo, lidando, entendendo e se posicionando da maneira. Então, aqui são dois perfis totalmente diferentes que dá muito certo por causa disso. E é o casamento, e as coisas, em tudo, né? Então, tô dando esse exemplo aqui pra vocês verem, assim, porque no casamento também acontece muito isso. Fizeram uma pergunta pra gente numa caixinha, falando assim, como que vocês lidam, mesmo sendo, tipo, de coordenações diferentes, alguma coisa assim. E eu acho que é um sinal de maturidade, assim, tanto meu quanto da Gabi, assim, a gente torcer muito uma pela outra, né? No final das contas, né, tudo nosso. Mas, assim, eu sou, assim,
eu me coloco muito nessa posição de aprendiz da Gabi. E eu acredito que eu passo também coisas que a Gabi aprende também. Isso mesmo. E eu acho que isso é um sinal de maturidade, porque muitas mulheres, elas se colocam numa posição de inimizade, sabe? Sim. Ai, nossa, você viu? Ai, não torce uma pela outra, julga umas às outras. E isso é um sinal de insegurança. Foi até o que você falou, autoestima. Insegurança de deixar a fraqueza ser exposta, né? No sentido de, não, essa qualidade eu não tenho, eu preciso aprender. É muito Isso interessante. só denuncia você. Sim. Só denuncia. Que assim, gente, eu não me vejo assim... Nossa, você acerta, você é forte, é engraçado. Eu tenho muitas fraquezas. Reconheço todas, mas o diferencial é que eu não vou deixar as minhas fraquezas me pararem. Eu vou buscar força em Deus, vou buscar forças em pessoas, e isso é uma coisa que eu aprendi muito, assim. Você ter amigos, você ter um lar, você ter família, isso agrega muito, porque as suas fraquezas, né, você acha nos outros o que você não tem. Sim. E isso é um trampolim para você crescer, avançar, ir além, né? Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa pra gente, né, terminar esse assunto aqui, passar para outro. Eu vejo muito que hoje tudo é tentado colocar uma divisão. Tudo é divisão. Então, mulher contra mulher, Sim. homem contra mulher, e assim vai, né? Tudo criando uma divisão entre as pessoas. A cor, né? Branco com preto, um é contra o outro. Em todos os lados é criada uma divisão. E assim, eu vejo isso também, por exemplo, na submissão. Ah, não, mulher, se você é submissa, é porque o homem vai mandar em você, que você não pode, você não que. Então, essa divisão que eu acho que não agrega em nada. Então, as mulheres, uma pode apoiar a outra. Os homens não são contra as mulheres, né? As mulheres não são contra os homens. E se a gente se completa. Deus nos fez, o ser humano, um completa o outro. Deus nos fez para viver em família, para estar junto, né? E isso nos faz forte. Sim. Nossa força é isso, é em Deus nas pessoas. Sim, Deus, muito conhecimento, Jesus. E a gente pensando, né, assim, quando fala em podcast, vamos fazer um podcast, falar um pouco, vai muito da vida de vocês, né? Eu falo, meu Deus, as bispas se expõem, né? Porque coisas que as pessoas olham e falam, não, elas não passam por isso, tá? Se vocês hoje pensassem realmente nessa palavra força, com alguma situação que vocês passaram na vida, assim, o que vocês poderiam contar pra nós de... Isso eu precisei ser forte. Nessa situação eu tive que colocar minha força em ação. Conta pra nós uma experiência de cada uma. Tanto de coisa. Pode contar uma. Assim. Todas nós, né? Mas cada um tem o seu nível, assim, cada um tem a sua prova. E eu acredito que em alguns momentos assim eu tive que ser muito forte. Um deles foi no parto do Arthur, com certeza, porque eu tinha a decisão de ter o Arthur, um parto normal, eu queria ter o Arthur num parto humanizado. E, nossa, foi muito difícil. Durou 46 horas o trabalho de parto do Arthur. Meu Deus. A bolsa eu lembro estourou. do Vieira falando de você. A Nossa, bolsa Renato forte demais. Meu Deus do céu. A bolsa estourou e era um sonho que eu tinha. Era o que eu queria. Eu tinha pavor, gente. Pavor de pensar em me cortar. É uma coisa minha. Pavor. Não deu em nada nisso, porque eu tive que cortar a barriga esses tempos atrás aqui, que tive que fazer uma cesárea. E eu acho que no parto do Arthur, eu tive que ser muito forte em questão de dor e de decisão de ir até o fim do parto. Eu não sei se hoje eu encararia até o fim igual eu encarei, não, porque... Olha, depois, assim, graças a Deus, deu tudo certo. E o outro momento que eu tive que ser muito forte foi na questão da doença da minha mãe, porque eu tive que tirar forças da onde eu nem sabia que existiam, né? Tem a frase que fala, né? Você não sabe o tanto de força que você tem até você precisar, até né? Você precisar usar. Até você precisar usar essa força, enfim. E eu tive que ser muito forte também na questão da doença, encarar a doença da minha mãe. Eu tinha 19 anos. Eu olho hoje... As pessoas de 19 anos próximas a mim, deve ter aqui pessoas próximas a esse, eu acho menino demais, né? Olha só, vai recebendo, viu? Eu acho nova demais. Eu falo, como que eu, com 19 anos,
pude ter. Dei conta. Como que eu dei conta, Como né? que eu dei conta? Então, assim, eu fiquei... Em alguns momentos, assim, lógico que tem... Quando eu assumi a igreja... Quando minha mãe ficou doente, foi o tempo que eu assumi a igreja. Que eu... Tudo junto, Tudo né? junto. Eu lembro quando eu entrei na igreja, vocês estavam chegando também. Aqui Na saúde. Na saúde. Aí quando eu assumi a igreja, eu tinha 19 anos também. Com 19 anos, hoje eu vou pensar umas 10 vezes antes de entregar a igreja na mão de uma pessoa de 19 anos. E graças a Deus confiou. Os meus líderes confiaram, graças a Deus, e, poxa, hoje eu tô aqui por causa disso, sabe? E eu tive que ter muita força também, porque a igreja tava para fechar. A igreja que eu assumi tava para fechar, e todo mundo tinha ido embora. Tinha acontecido uma coisa bem chata na igreja, e não tinha quem assumisse, e nós éramos líderes lá. Então, a gente assumiu, foi um tempo que a gente teve que ter muita força, porque nós éramos líderes lá, e nós éramos líderes, assim, abaixo, né, dos missionários, e nós tivemos que assumir como missionários nessa época. E foi uma época de pouca aceitação, então a gente teve que ter muita força para continuar, para reerguer a igreja, que a igreja já estava agendado o dia que ela ia fechar. E nós pedimos, não, por favor, deixa a gente tentar, a gente vai tentar. E graças a Deus, a história virou da igreja. Graças a Deus. E então eu tive que ter muita força nesses momentos, tanto de outro momento que a gente não lembra na hora, né? Mas esses momentos eu tive que ter bastante força e a gente não sabe, de onde eu tirei, assim, do altar. É de Deus que a gente tira força nesses momentos. Esses momentos que são difíceis, doloridos, momentos de muito desafio. É em Deus que a gente tira força, porque de nós mesmos não tem como. Não foi. Desafiador. Deixa eu pensar nos meus momentos aqui, tantos momentos. Eu acho que, assim, o primeiro desafio que eu acho que foi grande, assim, foi na separação dos meus pais. Eu acho que a força de um filho que vive num lar, que teve separação, que teve brigas. A criança ali tem que ser muito forte, né? O adolescente, ele tem que ter uma força muito grande ali, muito grande. Então, eu acho que nessa situação mais forte, é recente, assim, que eu vim para São Paulo também, né? Nossa. Porque eu era mais nova de todos. 19 anos também. 19 anos. Olha, 19 anos tem uma idade. Pensa aí, uma com 19 idade, anos tem coisas fortes aí. Então, tinha 19 anos, né? Com essa força. Eu lembro quando também o Gabriel estava viajando muito. Nós tínhamos acabado de perceber um desafio na igreja, né? Assumir era um desafio grande, porque assumimos uma arena, né? Que estava do zero, tinha começado do zero também. E ele viajava muito. E aí, logo depois, eu fiquei grávida também. Aí, depois, fiquei grávida de novo e criançado para todo lado. E eu colocava os dois no carrinho e vambora, né? E dormindo com febre e vambora. E a gente fazia, então... E aí, por isso que eu aprendi a cada vez mais, Deus permite as coisas, né? Pra você ser forte, você também aprendeu o quanto que é bom você ter uma pessoa do seu lado e tudo. Por causa disso, porque era pesado. Você ter que... Vamos lá. E, principalmente, quando as coisas não estão boas. E você meio que assumiu a arena, assim, o Gabi, ele vinha, mas ele viajava muito, então acabava que você tinha que tocar muitas vezes. Tocar muitas vezes. E vir para fazer discipulado, fazer as coisas, pregar na fazer arena. tudo, reunião, discipulado, isso era bom, me largava muito, mas é ser forte mesmo, né? A Gabi citou uma coisa, falou assim... Nossa, eu lembro daquele sol, uma coisa assim que você falou. Eu falei, nossa. É, isso mesmo, aquele horário. O horário não era favorável, né? Tudo tinha questões assim. Então, as situações não eram as melhores. Sim. E, assim, a gente estava vivendo um momento complicado no ministério. E aí eu estava sozinha. Então, eu tinha que fazer o negócio virar. Ele, claro, da forma, claro, ele estava sempre ajudando e fazendo, mas a agenda e as coisas exigiam que eu estivesse, que eu ficasse ali. Então, hoje, por isso que é bom que se ele não tá no lugar, a gente aprendeu por causa disso, né? Por causa desse momento. Então, exatamente. E se a gente for falar um pouquinho sobre esse controle de força, né? Esse saber o seu lugar, saber como me colocar, às vezes a gente quer colocar. Situações também da vida de vocês onde vocês precisaram controlar essa força interna, essa coisa de querer fazer e falar, não, poxa,
não, agora não é o momento certo, né? Momentos que vocês tiveram realmente que controlar essa força, que não podiam se mostrar fraca, mas ao mesmo tempo eu preciso Eu saber acho que agora que não é o momento. um bom exemplo é esse exemplo de marido e esposa, né? É verdade. Porque nós temos características de sermos mulheres fortes, Sim. né? Nós temos uma referência de mulher forte, que é a Bispa Lúcia, muito grande. E uma coisa que nós temos que tomar esse cuidado de saber medir a força é nessa questão inclusive, de submissão. De não querer fazer braço forte, né, com o marido. Braço de ferro, né? Braço de ferro, isso. E saber ceder. Eu acho que saber ceder e falar... É igual Provérbios 31. Gente, lê Provérbios 31. Lê e relê Provérbios 31 a partir do versículo 10 ali. Tanto de coisa que aquela mulher faz. Ali diz que a mulher acorda de madrugada, que a mulher planta, que a mulher vende, que a mulher compra, que a mulher negocia, que a mulher faz roupa. A mulher faz muita coisa, aquela mulher. Meu Deus do céu. E no final, nos últimos versículos, diz assim que na porta da cidade o seu marido é louvado. Aí eu tava lendo isso uma vez e eu falei, meu Deus. Ela fez e marido foi louvado. Ela fez e o marido dela é louvado nas portas da cidade. E é isso, Deus fala com a gente, né? É exatamente isso. A família de sucesso que você deseja, a família feliz que você deseja, é uma família em que o homem é reconhecido nas portas da cidade como um homem bom, como um homem forte. E eu aprendi muito isso, a dar isso pro meu esposo, a falar assim, é você, vai você, faz você, prega você. Porque eu acho que esse é um papel de uma mulher forte. De fazer o seu marido ser reconhecido nas portas da cidade. Que tem mulheres que é picuinha. Uhum. Eu não vou fazer pra ele dar vai errado. ser exposto. Ele vai ser pra ele ver que exposto. sem mim não vai. Ou então, a gente vê muito isso, né? Deixa ele ser exposto. Deixa ele, todo mundo ver. Deixa ele... Não, ele que não fez. Poxa, isso é um papel de uma mulher, sabe? É uma mulher que, como diz o versículo 10, uma mulher virtuosa, que é rubis, que é uma joia preciosa. Isso não é um papel de uma joia preciosa. Uma mulher que é uma mulher assim forte, uma joia preciosa, é uma mulher que ajuda o seu marido a ser louvado nas portas da cidade. E quando as pessoas veem isso, sabe que ali tem uma mulher forte com ele. E fala dos filhos também, esses versículos, né? Que os filhos olham para ela e diz para ela que é bendita, né? Maravilhosa. Que os filhos olham para a mãe e louvam a mãe também. Então, uma família de sucesso é uma família em que a mulher sabe, assim, se colocar nessa posição. Ela sabe que o sucesso da família é o sucesso dela. Sim. E é isso, assim, você vê as maiores famílias que você admira, você pode ver que tem uma mãe, não sei se chama matriarca, assim, uma mulher muito forte ali que ajudou todos, né? Então, eu acho que esses momentos que de eu falar assim, você, eu acho que são momentos, assim, que eu sempre tive que controlar muito minha força, porque eu sempre fiz. Eu sempre fui pra cima, e já teve tantos momentos que eu falei, não, é ele agora, né? E até tem que controlar hoje, né, pra falar, não, então vai Você, Bispa, tem alguma situação? Falando assim, mas eu só consigo lembrar disso, assim. Eu acho até, quando eu citei a separação dos meus pais, eu acho que vocês conseguir controlar e não entrar querendo, assim, tomar um papel ou entrar e falar e brigar junto e achar... Isso aí requer uma força muito grande. Sim. Né? Porque... Então, eu acho que... Eu tava até pensando, porque, realmente, família o tempo todo. Família, né? Família é o laboratório da sua missão. Sim. E nós falamos isso porque, exatamente, é na sua família que você... Se você consegue se controlar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com seus filhos... No seu trabalho é fichinha. Com seus amigos é fichinha. Né? Tudo você consegue. Então, eu pensando assim, eu acho que eu consigo pensar mais forte mesmo. Foi nisso, assim, né? De não entrar. Disso, tem pessoas que falam, não, eu já
tenho que me controlar demais no meu trabalho. Aqui dentro de casa não precisa. É exatamente onde você precisa, né? Se controlar essa força, assim. Porque aí vai ser fichinha lá fora. E quem fala normalmente isso, eu tenho que me controlar demais, é a pessoa que não consegue se controlar. Sim. Né? Se ela fala assim, eu tenho que me controlar. Vira e mexe, tá envolvida em alguma coisa, tá resolvendo problemas, né? Então, você já vê pela fala, ela não se controla. Sim. Ela não se controla e não vai conseguir se controlar. Então, é isso. Eu acho que eu aprendo o tempo todo e tenho que controlar minha força. Normalmente, se eu consigo me controlar e aprender na minha casa, o resto é desafio. Então, a experiência que eu posso citar é esse mesmo. Acho que foi o mais forte. Sim, muito bom, muito gostoso esse bate-papo. Mais uma vez, né, me sentindo muito honrada aqui por estar com vocês e fazendo perguntas e aprendendo e ouvindo, né? Como eu falei, às vezes a gente acha que olhando, fala, não passa por isso, não passa por aquilo. E entender que todas nós passamos, né? Todos nós, homens, mulheres, a gente tem os nossos desafios diários. Mas quando a gente busca em Deus, fica tão mais leve, tão mais fácil, né? E quando a gente aprende esse caminho do altar, aprende esse caminho de entender que a palavra é viva e ela ainda faz sentido na minha vida, ela precisa fazer sentido. É isso mesmo. Quando muito maravilhoso. Fraco, é que sou forte, né? Por causa da força de Deus sobre nós. Então, queria deixar essa mensagem para você, assim, se você está passando por um momento difícil, né? Eu sempre cito, assim, porque nesses momentos a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue se ver. Mas eu quero falar que você está num momento que a força de Deus vai vir sobre você. Então, mergulhe em Deus, creia. Se você, essa mulher, muitas vezes que a gente citou aqui, que nós também temos momentos assim, nós temos aprendido em Deus a vencer, a tirar o orgulho, nós temos aprendido em Deus a nos submeter. Isso direto, viu? Houve uma falha, eu falho, eu vou lá e peço perdão para quem eu tenho que pedir. Muitas vezes peço perdão para os meus filhos, muitas vezes errei, né? Não fui forte o suficiente para fazer isso ou ser assim, para o meu marido, em todos os lugares. E tem caminho de volta, se você está nesse caminho, volta, pede perdão, pede desculpa e se levanta de novo, que Deus vai te fazer forte cada vez mais, você vai aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar juntas aqui mais uma vez. Eu não podia deixar de citar um Provérbios 31 também, eu não lembro o versículo, né? Que diz assim que ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então, às vezes, nós procuramos nos fortalecer, que os outros venham nos fortalecer. E esse versículo diz que ela busca a força. Então, se você está se sentindo fraca, busca essa força em Deus. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vá buscar essa força, né? Não fique esperando vir socorro de um lado ou de outro. O seu socorro vem de Deus. Então, busca essa força que vem do Senhor na sua vida. Amém? Então, nós vamos finalizar orando aqui. Vamos orar. Obrigada, Mari, por estar aqui com a gente. Estamos juntas. Semana que vem estaremos aqui de novo. Eu estarei lá. Que Deus possa ministrar o seu coração. Vamos orar, então. Na última eu não lembro quem orou. Vou orar. Você ora? Bora. A chefe, vai. Ai. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo. Amém, Obrigada, Deus. Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém, Senhor. Pai, que nós possamos entender e ter o discernimento, ó Deus, que o Senhor quer de nós. Queremos ser, Senhor, mulheres, homens e mulheres, segundo a Tua palavra. Senhor, nós queremos que os casamentos, que as famílias, Senhor, que em todo canto, Senhor, que as pessoas consigam, Senhor, ter essa luz, Senhor, da Tua palavra, Senhor, para se portar e para vencer as adversidades, Senhor, sendo fortes no Senhor, porque o Senhor as faz forte, ó Deus, e queremos ministrar aí sobre cada pessoa que está assistindo a força do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças Fique com a Deus. Deus. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo.